Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao curso do simulado da Guarda Municipal de São Leopoldo, onde vamos abordar 100 questões do material aí de conhecimentos específicos. Partindo do pressuposto que vocês já fizeram as questões, a gente vai comentar, vai debater cada questão uma por uma, fazer um bloco de 10 questões cada, sendo esse primeiro bloco da questão 1 a 10ª, para não ficar tão desgastante o vídeo. Vou tentar ser o mais objetivo possível e dar algumas dicas ali, tá, pessoal? Questão de 1 a 10. Para você que não me seguiu ainda lá no Instagram, é AAS Concurseiro. O YouTube também é AAS Concurseiro. Vamos partir logo para a questão número 1 aí, tá, pessoal? A questão número 1 falava sobre Pedro, que era guarda municipal de uma cidade X, ao abordar um veículo numa blitz de trânsito, se deparou com João, que não era habilitado, mas logo ligou para seu tio, que era secretário de segurança do município, onde passou o telefone para o guarda pedindo que o liberasse. Sendo esse pedido aceito pelo GCM Pedro. Nessa situação, o GCM cometeu o crime de, uma questão bem clássica aí, que a maioria do candidato ele confunde um enunciado desse como prevaricação, né? Não vamos deixar cair nesse erro aí. A opção correta é corrupção passiva privilegiada. Embora não tenha a vantagem devida ali, o candidato, ele, por isso mesmo, ele confunde ele com a prevaricação, né, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Tomar cuidado aí. A concussão, o verbo nuclear ali do tipo penal é exigir, né? A corrupção ativa é aquele crime do particular, quando ele oferece uma vantagem devida para o servidor público ali, tá, pessoal? Então, é o artigo aí 317, solicitar receber para si, para outro, indireto, indiretamente, ainda que fora da função. Reclusão de 2 a 12 anos. Alta pena, né? Tomar muito cuidado aí, você que vai ser guarda municipal aí. Não cometer nenhum ilícito, porque a pena é alta, tá, pessoal? E o parágrafo segundo é a resposta. Se o funcionário pratica, deixe de praticar a retada ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido de influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Vamos para a questão número 2. Pedro, GCM, ao fazer o fechamento da escola na cidade X, esquece de verificar uma das janelas que ficou aberta à noite. Carlos, um indivíduo morador de rua, adentra no local e furta um televisor do interior da escola. Nessa situação hipotética, Pedro, GCM, cometeu o crime de... A resposta correta aí é a opção C, né, pessoal? Peculato culposo. E se reparar o prejuízo antes da sentença irrecorrível, terá extinta punibilidade. É exatamente o que diz ali o artigo 312 ali, no parágrafo 3º, né? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, do parágrafo 2º ali, e no caso do parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, a reparação do dano se procede à sentença recorrível, é se não teve ainda a sentença condenatória, né? Extingue a punidade, e se posterior, reduz a metade. Se já transitou em julgado a sentença condenatória, o autor ali vai reduzir a metade, né? Se for antes da sentença condenatória, aí repara o dano, extingue a punibilidade, tá, pessoal? É muito importante ler o artigo 312. Reclusão de 2 a 12 anos, tá? Questão número 3 aí. João, GCM, na cidade X, ao abordar um veículo, verificou que estava com o licenciamento vencido. Ao indagar, o condutor exigiu que o mesmo entregasse determinada quantia para liberá-lo. O GCM cometeu o crime de... Aí tem o verbo exigir, né? Como a gente tinha falado ali. Então a opção é a D, né? Compulsão. O verbo exigir é o verbo nuclear do tipo penal ali, conforme o artigo 316, exigir para si ou para outro indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumir em razão dela a vantagem devida. Reclusão de 2 a 12 anos também, tá, pessoal? Complementando aqui, o parágrafo primeiro, se o funcionário exige tributo e contribuição social, quem sabe deveria saber indevido, ou quando devido emprega de cobrança de meio pejatório ou gravoso. Isso aqui, um exemplo claro é aquele fiscal
fazendário, fiscal tributário que vai até um estabelecimento comercial ali e cobra um tributo indevido, né? E se ele é devido, ele cobra de meio vejatório, bota uma placa dizendo que o comerciante é caloteiro, algo do tipo, né? Aí o crime é de detenção de 3 a 8 anos e multa. Tá, pessoal? É importante esse artigo 316 aí. Vamos para a questão número 4. Referente ao Código Penal, cenário alternativa correta. Importante ver o correto e incorreto, tá, pessoal? Quanto ao tempo, ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiguidade. O crime impossível constitui causa de exclusão da culpabilidade. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída da metade. Alguns pontos importantes nessa questão número 4 aqui. A resposta ali é a opção C, tá, pessoal? O tempo de cumprimento das penas não pode ser superior a 40 anos. A alteração legislativa anteriormente era 30 anos, que um condenado ali poderia cumprir o máximo de pena. Conforme ali o artigo 75, tá? A redação dada pela Lei 13.964. Houve uma mudança para 40 anos ali. É bom dar uma lida boa nesse artigo 75. E conforme ali o tempo do crime e o lugar do crime, temos a teoria da ubiguidade por lugar e a teoria da atividade ou teoria da ação para o tempo, tá? Um mnemônico muito clássico aí é luta, tá? Se falar de lugar é ubiguidade. Se falar de tempo é atividade ou a teoria da ação, tá, pessoal? E aí o artigo 4º até o artigo 6º do Código Penal. O artigo 29 fala que em qualquer modo concorre para o crime incide das penas a este combinado na medida da sua culpabilidade. Fala lá daquela outra opção ali que se a participação é de menor importância, a pena será diminuída de 1/6 a 1/3, e não da metade, como falava lá. O guerreiro está querendo cometer um roubo em uma residência, aí um deles ficou na rua e o outro adentrou na residência para fazer o roubo. Esse que ficou lá fora, a participação dele, como é de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste, essa pena aumentada até a metade não pode ter sido previsível. O cidadão lá, 2 indivíduos em concurso de pessoas, quer fazer um furto à residência. Só que o ciclano vai com um revólver ali na cintura, mas a intenção deles ali era fazer o furto apenas. Lá dentro tinha um morador na casa, e aí o ciclano utilizou de grave ameaça lá, cometeu o roubo, né? O que estava na rua lá, ele quis participar de menos grave, né? Aplicada a pena deste, né? De furto apenas. Mas como foi previsível nessa situação hipotética aí que o ciclano foi com um revólver para dentro da residência ali, seria previsível, né? Então, ter sido previsível o resultado da a mais grave, vai responder por roubo também, tá, pessoal? É bom ler o artigo 29 aí, o 30 também. Vamos lá para a questão 5. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, fazer, tolerar o que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, descreve o crime de... Questão muito boa aí que despenca em prova, tá? Porque confunde muito com constrangimento ilegal ali, né? Porque constranger alguém mediante violência ou grave ameaça também, né? Mas aí diminuir a capacidade da pessoa, fazer o que ela permite ou deixar de fazer algo em virtude que a lei não manda, né? Aí é o constrangimento legal. Já o constranger, obviamente, de violência grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra devida vantagem econômica, a gente está falando do crime de extorsão, tá, pessoal? Muito boa questão aí, que confunde a galera aí com constrangimento ilegal do artigo 146 aí do Código Penal. Aí 158, é bom dar uma lida aí, reclusão de 4 a 10 anos ali. Tá? Vamos lá para questão número 6. Jorge foi vítima de crime de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. Ele ficou incapacitado permanente para o trabalho. Dessa forma, Jorge foi vítima de crime de lesão corporal leve, levíssima, grave ou gravíssima.
como você já fez aí as questões do material, você deve ter respondido aí a questão número D, né? A opção D. Do artigo 129, tem um mnemônico muito bom ali. 129, o parágrafo primeiro ali é a lesão corporal grave e o parágrafo segundo é a lesão corporal gravíssima. Para a lesão corporal grave, ela é incapacidade por ocupações habituais por mais de 30 dias. Gravar isso, aí é grave, tá? Quando for para incapacidade permanente para o trabalho, aí já é gravíssimo. Para gravíssimo, ali tem um mnemônico muito bom que é o PEIDA, né? Perda ou utilização do membro, sentido ou função, enfermidade incurável, incapacidade permanente, deformidade permanente e aborto. Tá, pessoal? Aí, como fala aqui, ó, parágrafo segundo, tá? Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda da utilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto e reclusão de 2 a 8 anos. Aceleração do parto seria lesão corporal grave e aborto, lesão corporal gravíssima. Muito bom o artigo 129. Vamos para questão número 7. São excludentes de ilicitude quando o agente pratica o fato em exceto. Cuidar o exceto, tá, pessoal? Como você já fez as questões aí, você respondeu a opção D. O único que não é uma excludente de ilicitude é enquanto for adolescente, né? Aí seria inimputável, tá, pessoal? Não é uma excludente de ilicitude. As excludentes de ilicitude estão lá no parágrafo 23, do artigo 23, perdão, do Código Penal, que é em estado de necessidade de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito. Um estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Tem um macete muito bom ainda das excludente de ilicitude, que é o Bruce Lee. Tá, lembra do Bruce Lee? É os 3 E's ali, né? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Muito bom esse mnemônico para a gente gravar sobre as excludentes. Questão número 8. Paulo encontra seu desafeto João, que era seu amigo, e com uma faca desfere várias facadas com a intenção de matá-lo. Ao ver um amigo querido, o socorre, onde João é salvo. Diante deste fato, caracteriza a hipótese D. Questão muito boa aí. Tem que prova tipo de questão aí. A resposta aí é o B, arrependimento eficaz, tá, pessoal? O autor vai lá, dá as facadas, e quando ele vê, ele se arrepende, né? Mesmo assim, sendo assim, ele vai lá e socorre a vítima e não deixa que o atento dele se consuma, né? Que no caso era o homicídio, né? Como ele teve o seu arrependimento eficaz, ele socorreu a vítima não veio a morrer, ele só responde pelos atos já praticados, né? No caso, seria uma lesão corporal gravíssima, uma lesão corporal grave, depende da forma que ocorreu o fato ali. A desistência voluntária, o agente ele desiste de forma voluntária, mas ele não socorre, né? Já o crime tentado ali, ele responde pela pena que ele queria fazer, só que diminuída de 1 a 2/3 ali. O arrependimento posterior é aqueles crimes que são sem violência grave ameaça, tá? Um furto, um estelionato, o arrependimento posterior só pode ser nesses crimes aí, tá? Reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia, conforme o artigo 16, e tem que cuidar o arrependimento posterior, é importante, como está colocado aqui, ó, no crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário da gente, tem que ser voluntário, tá, pessoal? A pena será reduzida de 1 a 2/3. O artigo 15 ali, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza ali, no caso do enunciado. Só responde pelos atos já praticados. É bom dar uma ida boa no artigo 15 ali e 16. Questão número 9. Insatisfeito com a demissão da parte de seu patrão, Paulo, que contava com 17 anos e 11 meses de vida,
Aguarda a saída de Silvio da sua empresa sequestrando seu desafeto, mantendo em cárcere privado por 2 meses, quando o cativeiro é descoberto pela polícia e a vítima é resgatada. De acordo com o Código Penal, Paulo deverá responder pelo crime em razão da teoria do resultado, não responder pelo crime em razão da teoria da atividade, responder pelo crime em razão da teoria da atividade, não responder pelo crime em razão da teoria da ubiguidade. Se você respondeu aí no seu material aí, a opção C, acertou, tá, pessoal? A razão da teoria da atividade, é aquele macetezinho lá que a gente já estudou, tá? O lugar do crime é a obviedade, o tempo ali, aquela ação que se coloca no tempo, é o princípio, é a teoria da atividade, ou a teoria da ação. Um mnemônico já utilizado aí, é bom ler o artigo 4º até o 6º ali. Vamos para a questão número 10, a última questão desse bloco aqui. O crime de advocacia administrativa, previsto no Código Penal, consiste em trair na qualidade de advogado ou procurador ou dever profissional prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Revelar o fato que tem ciência em razão do cargo que deva permanecer em segredo facilitar-lhe a revelação. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública valendo a qualidade de funcionário. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo em disposição expressa de lei para fazer interesse ou sentimento pessoal. Se você marcou a opção aí C, você acertou, tá, pessoal? Patrocinar diretamente, direta e indiretamente interesse privado, tá? Não é interesse público, não. É aquele servidor público ali que vai até o fórum ali para tirar uma petição, vai até o fórum para pedir um documento no horário de trabalho, aí ele vai lá, estaciona a viatura e ter um interesse privado perante a administração pública não é aceitável, é um crime, tá? Patrocinar direto e indiretamente. Aqui o examinador, no caso eu aqui, quis te enganar ali com a alternativa A, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional por ser um crime de advocacia administrativa. Que no caso aí é o artigo 355 ali, que é o patrocínio infiel. Eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, tá, pessoal? É o artigo 355, dá uma lida lá. É o patrocínio infiel 355. Aqui a advocacia administrativa é patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo a qualidade de funcionário. Lembrando aí que é interesse privado, tá? Se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Aí, para complementar aí a prevaricação, né, que é retardar deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para se fazer interesse ou sentimento pessoal. Aquele servidor que, por pena, deixa de fazer algo aí. E aí o crime do 319A, deixar o diretor da penitenciária ou o agente público, aí, ou agente penitenciário ali, ou o diretor que de cumprir os deveres de vedar ao preso o aparelho telefônico rádio celular que permite a comunicação com outros presos com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano. A condescendência criminosa é deixar o funcionário por indulgência de responsabilidade subordinada que cometeu infração no exercício do cargo que lhe falte competência e levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Um exemplo claro, um exemplo mais tranquilo de massificar aí é uma blitz, por exemplo. O guarda ali vê o colega fazendo um crime de concussão ou até mesmo uma corrupção passiva ali e ele não faz nada, não deixa de levar a autoridade competente, né? Ou se é o chefe, deixa de, por indulgência ali, por dó do servidor de levar adiante ali e punir o servidor público ali. Tá, pessoal? Por esse bloco aqui vamos encerrando. O próximo bloco a gente vai tratar ali do Código de Processo Penal, que é o artigo que é da o 11 ao 20, aliás, as questões 11 ao 20, tá, pessoal? Um abraço a todos aí e vamos seguindo firme aí. Um abraço.